Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos com alegria? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Quem está animado com a Conferência Europeia diz amém. Amém. Senhor Jesus. Felizes porque deles. Mais forte. Felizes porque deles. Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados. Nós estamos felizes. Nós estamos aqui porque nosso é o reino dos céus. Amém? Amém? Senhor Jesus. Graças ao Senhor, chegamos à mensagem sob título: O jovem para quem olharei é este. Senhor Jesus. O nosso, obrigado Daniel, o nosso amado Senhor, Ele está procurando alguém. Ele está procurando um grupo de pessoas. Ele está procurando especificamente um grupo de jovens. Senhor Jesus, um grupo de jovens que faça a sua vontade. Amém. Quem aqui quer fazer a vontade do Senhor diz amém. Amém. O Senhor está nos procurando. Amém? Amém. E o Senhor vai mostrar para nós hoje quem é este que Ele tem os seus olhos fitos. Né? Quem é esse que Ele está procurando hoje? Quem é esse jovem? Quais são as características desse jovem que o Senhor hoje procura? Senhor Jesus. Mas antes, eu queria só ver com vocês, nós temos algo que é muito importante. Nós temos que relembrar hoje e sempre que nós temos um Deus. Quem aqui tem um Deus diz amém? Amém. Nós temos um Deus que tem diversas características. E essas características têm que estar presentes em nosso coração, tá bom? Nós vamos daqui a pouco entender por que nós vamos lembrar das características do nosso Deus, amém? Quem é o nosso Deus, tá bom? Vamos então aqui abrir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 13. Senhor Jesus. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O nosso Deus, Ele é eterno. Amém? Amém. Diga comigo, Deus é eterno. Deus é eterno. Deus existe de eternidade a eternidade. Amém? Deus incriado, que o homem jamais viu. Amém? Deus é eterno. E eu quero relembrar para vocês, bota aqui na tela, por favor, o gráfico, tá bom? Sobre a eternidade. Deus é eterno, Deus existe de eternidade passada a eternidade futura. Eu quero lembrar vocês a importância do reino dos céus. Amém? Felizes porque deles é o reino dos céus. Deus existe, o reino de Deus existe da eternidade passada à eternidade futura. Deus não tem princípio e não tem fim. Amém? Mas Deus criou o tempo e nos inseriu no tempo. Ele criou o tempo com um propósito. E hoje Ele vai levar a cabo esse propósito por meio de cada um de nós. Amém? Dentro do tempo existem várias eras, mas existe uma era chamada da era do reino dos céus, na qual existe a igreja. Quem aqui é a igreja diz amém? Amém. Nós somos a igreja. Nós estamos na era da igreja. Nós estamos na era da graça. Amém? Mas vai chegar um dia que vai chegar a última porção do tempo, que é o reino milenar. E é esse reino que Deus quer dar para cada um de nós. Amém? Amém? Quem aqui quer fazer parte do reino milenar diz amém? Amém. É isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. Tá bom? Mas nós temos que lembrar que Deus é eterno e existe de eternidade passada a eternidade futura. Deus é a autoridade do reino de Deus. Deus é a autoridade do reino dos céus. Deus é quem tem que ser o cabeça sobre todas as coisas. Amém? Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3. Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus. Aqui é aquela porção onde Moisés indaga ao Senhor, né? Se eles perguntarem, quem é
você, Deus, né? O que eu respondo, né? O que Deus diz para ele no versículo 14? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Deus é único, Deus é distinto. Deus é Deus. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. O eu sou aqui, né, é o nome impronunciável de Deus, né, que é escrito no hebraico trazendo para a nossa escrita cuneiforme, né, escrito em YHWH, que na King James atualizada se usa como Yahvé. É o nome impronunciável de Deus. Para nós, ele tem que ser o eu sou. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. Deus, ele é Deus. Amém? Quem diz amém para isso? Amém. Senhor Jesus, nós já vamos ver a importância de nós relembrarmos que Deus é Deus. Jeremias, capítulo 10. Ó Senhor Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 10. Senhor Jesus, Jeremias 10, 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Não existe ninguém semelhante a Deus, amém? Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Não existe ninguém igual a Deus. Amém? Deus é Deus. Nada se compara a Deus. Nada se compara à grandeza de Deus. Deus é a única coisa real que existe nesse universo. Porque a partir dele, todas as coisas foram criadas. Amém? Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo aqui é o verbo bara, que é criar a partir do nada. Só Deus pode criar a partir do nada. Deus é o Deus criador. É Ele quem cria todas as coisas. Eu e você fomos criados por Deus. Amém? Amém? Senhor Jesus, criados como? Pela palavra de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Nós temos então que lembrar das características de Deus. Deus é eterno, Ele é Deus, Deus é grande, ninguém é igual a Deus, Deus é criador. Ó Senhor Jesus, não existe nada, irmãos, acima de Deus. E onde Deus habita? Senhor Jesus, Isaías, deixem marcado na sua Bíblia, tá bom? Isaías, capítulo 57 e o capítulo 66, que nós vamos usar diversas vezes, tá bom? Senhor Jesus, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Senhor Jesus, amém. Diz assim: porque assim diz o alto. O Senhor é alto, amém? Assim diz o sublime, ó Senhor Jesus, que habita a eternidade. Senhor Jesus, o qual tem o nome de Santo. Ele é separado, ele é distinto, ele é único. Nada se compara a Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos fazer essa parte A aqui. Vamos ler também na King James atualizada esse mesmo versículo. Senhor Jesus. Amém. A parte A também. Porquanto assim afirma o alto e o sublime, aquele que vive para sempre. Amém? Senhor Jesus, e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Deus é majestoso. Ele é o Rei da criação. Amém? Senhor Jesus. Então, eu quero fazer uma pergunta. Há algo que vocês conheçam que se compare a Deus? Há algo que exista que seja maior do que Deus? Há algo que vocês saibam que seja superior a Deus? Superior à vontade de Deus? Ao poder de Deus?
A realeza de Deus? Não. Não existe nada que se compare a Deus. Amém? Senhor Jesus. Por que eu fiz questão de frisar isso, amados jovens? Senhor Jesus. Porque Deus procura pessoas que reconheçam isso. E ao reconhecerem, tenham uma atitude correta para com Deus. E essa atitude, ela não passa por nós servirmos a Deus, vivermos para Deus, pelo nosso ser natural. Amém? O nosso ser natural, ele não reconhece quem Deus é. O nosso ser natural, que quer ser independente de Deus, ele não reconhece que Deus é grande, que Deus é eterno, que Deus é criador, que Deus é Deus. Amém? Senhor Jesus. E isso está relacionado com o nosso coração, como nós vimos ontem. Eu quero ler com vocês algumas passagens que mostram isso para nós. Ali, eu não sei quem lembra essa passagem, o povo de Israel recebeu de Deus, né? A lei de Deus. Qual homem na terra, tirando o Senhor Jesus, conseguiu cumprir a lei de Deus? Alguém conhece alguém? A Bíblia nos mostra claramente que ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Os judeus até hoje, né, tentam cumprir a lei de Deus. Mas o homem é incapaz de cumprir as exigências de Deus. Amém? O homem ele é incapaz. Mas ainda assim, qual foi a resposta do povo de Israel? Senhor, tudo que falou nós faremos. E tem uma porção ainda que mostra, que eu não vou ler por causa do tempo, ali no 24, no 24, 7, que diz que nós faremos e obedeceremos. O homem, ele crê que ele pode servir e fazer a vontade de Deus pela sua natureza. Nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus em nós mesmos. Nós temos que ter essa clareza. Então, se você quer ser um jovem forte, um jovem ativo, um jovem saudável, não é com a sua capacidade que você vai conseguir. Ó Senhor Jesus. O homem, ele tem uma coisa chamada a altivez. É a intenção, é o desejo do coração, é a vontade natural de fazer as coisas por si só. De dizer, eu posso, eu consigo. Nós temos que reconhecer que o único eu sou que existe é Deus. Amém. Deus é o verdadeiro eu sou. Amém? Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio na terra, ali em Mateus 5, mostra que ele não só cumpriu a lei, como ele elevou o nível da lei. Mostrando para o homem claramente, vocês não conseguiam cumprir a lei no level X. Não vão conseguir muito mais no level 2x. Mostrando que nós precisamos ter uma atitude de depender de Deus. Mas para isso nós precisamos ter um coração adequado. Nós vimos a importância do nosso coração. E eu quero mostrar para vocês de onde vem essa altivez, essa natureza nossa que nos faz querer fazer as coisas no lugar de Deus, que nos faz querer ser independentes de Deus. Quem aqui quer servir a Deus diz amém? Amém. Mas nós não conseguimos fazer genuinamente a vontade de Deus pelo nosso coração, pela nossa natureza, pela nossa vontade, pelas nossas capacidades. Amém? Eu quero ler com vocês, vamos lá, Ezequiel capítulo 28. Senhor Jesus. Quem pode invocar comigo e fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Essa porção aqui é muito conhecida nossa, né? Nós temos desfrutado dela muito nos últimos tempos, e eu quero ler com vocês. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, do 14 ao 17. Ó Senhor Jesus. Diz assim, além disso, foste também, está falando aqui, né, de Lúcifer, né? Aquele arcanjo que foi criado de uma forma tão bela por Deus, tão majestosa. Deus criou ele para ser o melhor da criação, né? Ele foi criado como a estrela da manhã. Ó Senhor Jesus, ele foi criado com capacidades únicas. Senhor Jesus, vamos ler aqui, 14.
Além disso, fosse também ungido como... Na King James, tá bom? Na King James. Além disso, fosse também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível. Ele já tinha tudo. Ele era perfeito e irrepreensível. Não é verdade, não? Quem queria ser perfeito? Levanta a mão. Quem gostaria de ser perfeito? Não ter erros, né? E quem gostaria de ser irrepreensível, não ser achado nenhum defeito em você? Todos nós gostaríamos disso. Ele já era perfeito e irrepreensível. Andava no monte sagrado de Deus. Ó Senhor Jesus. Desde o dia em que fosse criado até... era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. No interior e no exterior. Amém? Senhor Jesus. Desde o dia que foste criado até que se observou malignidade em ti. Malignidade aqui é iniquidade. Senhor Jesus. O que aconteceu? Ó Senhor Jesus. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração. Olha a importância do coração. O teu coração de arrogância e brutalidade. O homem, ele é arrogante. Nós vimos quem Deus é, amados jovens. Como nós ainda queremos tomar o lugar de Deus na nossa vida. Como nós ainda queremos tomar o lugar de Deus em fazer a sua vontade. Sendo Deus, quem nós vimos, Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Eu Sou. Percebe não? Isso é arrogância da nossa parte. Ó Senhor Jesus. E pecaste. Por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo. Lembra no momento especial nós falamos que nós temos que reconhecer que somos pecadores? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Nós somos pecadores porque nós temos a natureza pecaminosa em nós. A natureza serpentina que nós recebemos de Adão. A natureza que foi injetada por Satanás. Que é a mesma natureza dele. Daí vem a origem da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa altivez. E nós vamos ver aqui o que acontece com a soberba, arrogância e altivez. Está relacionada com 4 itens que vocês vão identificar que fazem parte do viver que vocês estão envolvidos, aonde vocês estão no mundo, tá bom? No colégio, na faculdade, no trabalho. Vamos continuar. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Esse é o item 1. Ele caiu por causa da formosura. Hoje, a sociedade claramente valoriza o quê? Um padrão de beleza, quem é mais bonito, quem é menos bonito. Não é assim, não. Você luta para ficar mais bonito, para ter uma melhor aparência, para que as pessoas gostem da sua aparência. Verdade ou mentira? Não é verdade? O mundo está cheio disso. A iniquidade nos leva a viver para isso. E Satanás caiu por causa disso. Um dos itens. Itens que nos levam para a queda. A formosura. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos olhar, nos atentar à formosura exterior. Porque isso não nos leva a fazer a vontade de Deus. Amém? Outro item, continuando. Senhor Jesus, e corrompeste a tua sabedoria. Hoje, todos lutam para ser o mais inteligente, para quem tem mais conhecimento, para ser reconhecido como o melhor. Quem aqui gosta de tirar o único 10 da sala? Todo mundo tirou 9. Quem gosta disso? Vocês gostam, né? Por quê? Porque você se reconhece como o melhor, como o primeiro, como quem está à frente. É ou não é? É a verdade. É a natureza que está no nosso coração. É a natureza pecaminosa de Satanás que está em nós. Não tem problema tirar 10 não, tá bom? Pode tirar 10 todo mundo, viu?
Maravilha. Mas nós não podemos ter a altivez de querer ser o melhor, querer ser superior. Percebem, não? Com esse propósito do coração. Continuando, tem mais um item aqui, Senhor Jesus. Por conta, eu vou versículo 5, 28:5. Por tua grande habilidade comercial, conseguiste aumentar as tuas posses. E por causa das tuas riquezas, o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Outro item, as riquezas materiais. Eu quero ter um telemóvel melhor, né? O carro melhor, quero ganhar mais. As riquezas são outro item que corrompem o nosso coração. Satanás teve o coração dele corrompido. Aqui está falando os itens que corrompeu o coração dele. Não é verdade? Esses mesmos itens, pela natureza que nós herdamos, estão em nós e querem corromper o nosso coração. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter clareza da natureza que está em nós e o objetivo dela. Nós temos que aprender a lidar com essa natureza, que nós vamos ver mais para frente. Mas nós temos que saber o que está em nós. O nosso inimigo, por um lado, ele está fora de nós. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. O inimigo anda como um leão, né, querendo nos tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Por um lado ele está do lado de fora, mas por outro lado ele está do lado de dentro. E o lado de dentro é mais perigoso, porque o lado de dentro é o que abre porta para ele atuar vindo de fora. Nós temos que saber qual é o nosso coração, qual é a natureza que está em nós, para nós aprendermos a lidar com ela. Amém? Senhor Jesus. Voltando para o 17, depois da sabedoria, ele fala: por conta do teu esplendor e da tua fama. Hoje, todo mundo quer ser famoso. Você fala assim, eu não quero, né, ser um cantor para estar na televisão, mas você talvez queira a atenção dos seus colegas de faculdade, de trabalho, e para isso você pode usar diversos itens anteriores. Você pode ter riquezas e demonstrar riquezas que vai chamar a atenção. Chama ou não chama a atenção? Você chega no trabalho, né, tinha um iPhone 12, chega com o iPhone 47, né? Todo mundo olha, eita, deixa eu ver aí, é legal. Estou dando um exemplo, tá bom? Chega com um carro novo, todo mundo, olha ou não olha? Olha. Ou então você pinta o cabelo, né? Bota uma roupa bonita, né? Bota umas roupas chamativas. O pessoal olha ou não olha? E você gosta ou você não gosta? Percebe, não? Quem é que gosta de botar uma foto e rapidamente tem várias curtidas e comentários, né? Nossa, tá linda, né? Uau, que maravilha, arrasou, né? Quem gosta disso? Todo mundo no fundo gosta disso. Aí você bota a foto e tem lá só sua avó e sua tia curtiram. Você fica assim, caramba, eu tenho que botar outra coisa, né? Eu tenho que fazer outra coisa para chamar atenção, porque eu preciso de atenção para mim. Eu preciso alimentar a minha natureza interior pecaminosa, que necessita disso. É ou não é assim? Percebem, jovens? Nós temos que ter realidade disso. São coisas pequenas, mas que têm uma origem muito perigosa. Percebem? Ó Senhor Jesus. Formosura, sabedoria, riqueza e fama. Esses 4 itens fazem parte nitidamente da sociedade em que eu e você vivemos hoje. Verdade ou não? As pessoas vivem para isso. Elas lutam para isso, se esforçam para isso. Se não para um, para outro, e muitas vezes para todos. E isso gera um ambiente chamado um ambiente de aparência. É ou não é? Você olha a pessoa e quando ela mostra esses itens, parece que a vida dela é ótima, que ela é feliz, que ela é perfeita, que ela tem o que precisa. É ou não é essa aparência que passa? Então nós começamos a viver em uma sociedade em que nós dependemos da aparência. E começamos a nos acostumar a viver pela aparência. E aí nós transcendemos isso
da vida humana para o nosso viver espiritual. E aprendemos a ter uma aparência de vida saudável, uma aparência de busca do Senhor. Percebe, não? É ou não é assim? Quem já se pegou fazendo uma aparência que estava bem? Eu estava mal, preciso de ajuda, mas eu não vou dar o braço a torcer. Chego na reunião, né? Estou ali, bem, estou tranquilo, estou bem, está tudo maravilhoso. Você não está bem, mas você tem uma aparência de que está bem. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Não é verdade? Deus busca a realidade. Amém. Nós, para sermos felizes, nós precisamos viver a realidade do reino dos céus. A aparência, ela não traz a felicidade. A aparência não traz a realidade. Deus hoje quer trabalhar no nosso interior, no nosso coração. Quer nos dar realidade, jovem. Ó Senhor Jesus, nós não podemos viver como a sociedade vive hoje, porque é uma vida de aparência, é uma vida vazia. As pessoas buscam essas coisas que nós vimos aqui, Satanás buscou e nós sabemos qual foi o fim dele. E qual será o fim dele? E nós não queremos esse fim para nós. Amém? O nosso fim é ser um vencedor. Amém. Nosso fim é reinar com o Senhor. Hoje, o nosso fim é viver a realidade de sermos felizes, porque nosso é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, isso é muito importante. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós vimos o Alexandre ler para nós, vamos ler também de novo, tá bom? 1 João. Senhor Jesus. 1 João. Senhor Jesus, 1 João 2. Senhor Jesus. 2,15. Senhor Jesus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Todos aqueles itens que eu falei estão no mundo. Se nós amamos essas coisas, nós estamos amando o mundo. Não é verdade? Se nós amamos as coisas do mundo, nós amamos o mundo. Sim ou não? Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês, então. Quem aqui ama seu pai, levanta a mão. Tá bom? Quem aqui ama sua mãe, levanta a mão. Quem aqui ama seus irmãos, quem tem irmão, levanta a mão. Então, consequentemente, você ama a sua família. Você ama os itens da sua família. Então, você ama a família. Perceberam ou não? Então, se nós amamos os itens do mundo, nós amamos o mundo. É isso que Deus quer nos alertar. Não ameis o mundo. Amém? Senhor Jesus. O 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Todos esses itens estão inseridos ou na soberba da carne, ou na concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou na soberba da vida. Fama, soberba da vida. Formosura, concupiscência da carne. Riqueza, concupiscência dos olhos. Percebe, não? Essas coisas todas fazem parte do que o mundo é. E nós não podemos amar essas coisas. Nós temos que amar o Senhor. Amém? Amém? Quem aqui ama o Senhor? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós temos que amar genuinamente o nosso amado Senhor. O irmão Alexandre também falou sobre uma palavra interessante, a palavra cobiça, né? Uma palavra muito interessante. Concupiscência e cobiça têm a mesma raiz, tá bom? E eu vou ler para vocês aqui a definição de cobiça. Desejo imoderado e inconfessável de possuir algo que geralmente pertence a outro. Desejo imoderado e inconfessável. É um desejo que você não pode abrir a boca e proferir. Por quê? Porque você tem vergonha de fazer isso. Porque não é algo que sai, que você tenha orgulho de falar, porque está no seu coração. É algo que vem da origem, da raiz má, da raiz da natureza serpentina, natureza pecaminosa. Você cobiça ter algo, você cobiça ser algo, você cobiça fazer algo. E isso está no nosso coração. A origem dos males, jovens, está na cobiça. Percebem, não?
Por isso nós temos que tratar na origem. A origem que é o nosso coração. Nós temos que tratar o nosso coração. Nosso coração, não é importante, ele é imprescindível para nós vivermos uma vida espiritual adequada e saudável. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Todos os homens que nós vimos ontem, que tinham um coração adequado, conseguiram ter um viver adequado para Deus. Porque tinha um coração correto. No fim, o fruto para Deus apareceu, porque tinha um coração. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E eu quero mostrar para vocês algo que é o destino da altivez, tá bom? Para vocês verem quão perigoso é nós vivermos pela nossa natureza, pela altivez do homem. Vamos voltar lá para Isaías. Senhor Jesus. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Senhor Jesus. 2:11. Diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Nós podemos fazer uma aplicação aqui, lembrando onde nós estamos. Nós estamos no fim dos tempos, e o dia do Senhor se aproxima. O destino daqueles que vivem pela soberba, pela altivez, naquele dia, será não entrar na manifestação do reino dos céus. Só o Senhor, só a vida do Senhor que cresceu, só a vida do Senhor que foi expressa em cada um de nós, só aquele jovem que viveu pelo Senhor, que disse não à altivez, que disse não ao mundo, naquele dia será exaltado. Mas a soberba e a altivez será abatida, né? Será humilhada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde naquele dia. Mas para isso o Senhor nos dá um caminho. Jovem, nós temos um caminho, amém? Senhor Jesus. E é esse caminho que nós temos que nos apegar hoje. A palavra que nós temos ouvido, a palavra profética tem nos mostrado um caminho para nós andarmos. Um caminho que agrada a Deus. Um caminho que faz com que os olhos de Deus se voltem para nós. Um caminho que faz com que Deus possa falar: achei! Achei esse jovem! Achei aquele jovem! Achei o Gabriel! Ó Senhor Jesus! Achei a vitória! Naquele dia, quem quer escutar isso do Senhor? Amém? Então nós temos um caminho hoje, e é isso que eu quero ver com vocês. Senhor Jesus. Isaías 66. Isaías 66, já estamos aqui em Isaías, só passar um pouquinho. Isaías 66, versículo 1. Vamos começar do 1. Senhor Jesus. Diz assim. Todo mundo abriu? Vamos ver as folhinhas se mexendo ainda. Amém. Vamos lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual o lugar do meu repouso? Aqui nós vemos claramente Deus mostrando para nós. O céu é onde Deus está. E a terra? O estrado dos seus pés. Diante desse Deus, que é Deus, que casa nós podemos fazer para Ele? O que é que o homem pode oferecer para Deus em si só? Me diga. Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O que nós podemos em nós mesmos oferecer para Deus com a nossa natureza? Nada. Percebem, jovens? Para nós sermos úteis a Deus, para nós podermos ser usados por Deus, nós precisamos de uma característica que nós vamos ver agora. Ó Senhor Jesus, vamos continuar. Versículo 2. Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir
diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei, mas o jovem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme a minha palavra. É esse jovem que Deus procura hoje. Quem quer ser esse jovem diz amém? O Senhor está procurando esse hoje, jovem. Ó Senhor Jesus, não é aquele altivo de espírito, aquele soberbo que vive para o mundo, né, envolvido com essas coisas, focado nessas coisas. Não, é o aflito, é o abatido de espírito e que treme a sua palavra. Ó Senhor Jesus, nós temos um caminho. Quem está feliz por isso? Amém. Nós temos a oportunidade de sermos úteis para Deus. De Deus falar assim, achei, Ele está olhando, né? O jovem para quem olharei. Achei Davi, achei Rebeca. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O que Deus quer hoje é um coração que vive a realidade, não a aparência, jovens. Vamos gravar no nosso coração essa palavra, realidade. Se você sente no seu coração que ainda falta realidade, você está dando um caminho hoje para você e para mim. Amém. Senhor Jesus, amém. Nós temos que buscar essa realidade. Realidade essa que o Senhor falou para nós, né? Nos mostrou nos versículos, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, certo? E que eu quero ler com vocês um versículo do capítulo 5, Mateus 5, 3. Senhor Jesus. Amém. Mateus 5, 3. Mateus 5, 3. Todo mundo achou? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Diz assim, bem-aventurado. Quem é bem-aventurado diz amém? Amém. Ó Senhor Jesus, bem-aventurado, felizes, né? Nós vimos ali que o bem-aventurado aqui é ser feliz independente das circunstâncias. Isso parece loucura, né? Está aqui as circunstâncias, está um caos, está tudo se acabando e você está feliz. Por quê? Porque você vive na realidade do reino dos céus. Você não está preso na aparência aqui da terra, que é limitada às coisas que acontecem na terra. Você está na realidade do reino dos céus. Senhor Jesus, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para você viver nessa realidade, viver nesse lugar alto, onde as coisas, as circunstâncias não te pegam e você é aquele bem-aventurado, é o feliz, você precisa ter uma característica, ser humilde. Tem uma versão, como o Tarek falou para nós, que fala que é ser pobre, né? Humilde ou pobre de espírito. Eu quero ler com vocês, na King James atualizada, ó Senhor Jesus, esse versículo, que é semelhante, Senhor Jesus, mas aqui tem uma nota que eu vou ler para vocês, que esclarece bastante para nós, certo? Essa frase, essa palavra, pobre de espírito, humilde de espírito, tá bom? Senhor Jesus. Aqui em King James também fala, a mesma que fala, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu vou ler aqui, atenção, tá bom? Anota, eu vou começar aqui a parafrasear a nota. Diz assim, a primeira estocada de Jesus, estocada para quem não sabe, é como se fosse cutucada, entendeu? Não, a primeira facada, o primeiro ataque, vamos dizer assim, certo? A primeira ida que você faz a algo, tá bom? Estocada seria isso. A primeira estocada de Jesus, porque essa é a primeira bem-aventurança, tá bom? A primeira bem-aventurança. A primeira estocada de Jesus atinge diretamente o coração arrogante e presunçoso. Jesus conhecia bem os ensinos dos escribas e fariseus, porque ele estava num contexto que ele estava falando para os judeus, tá bom? Aí a gente vai entender o porquê que ele usou essa palavra, pobre de espírito. Aí aqui eu vou ler qual é o ensino dos escribas e fariseus, certo? Jesus conhecia. Diz assim, quem cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Já conseguimos perceber a relação com o pobre. Continuando, quem além disso observa literalmente o halachá. Halachá é uma série de tradições, certo? De ensinamentos judaicos que é passado de pai para filho, de geração em geração.
tá bom? Continuando, o Halachá será ainda mais rico. Então, para os judeus, a riqueza estava relacionada com cumprir a lei, com fazer o que as escrituras deles estavam falando. O que o Halachá falava, quem conseguia fazer mais era mais rico. Então a riqueza era conseguida dessa forma, tá bom? Senhor Jesus. Vamos botar aqui para a nota então. Cadê? Onde foi que eu parei? Que é pequeno. Aqui. Jesus não estava dizendo que não há bênção em observar a lei, mas sim que um coração soberbo e orgulhoso por cumprir ordenanças e preceitos não poderá entrar. Entrar aqui ele até frisa. Viver com amor, paz, alegria e liberdade no reino. Então, um coração soberbo e orgulhoso não pode entrar no reino. Senhor Jesus. Assim, Assim, pobres em espírito não é uma contradição, nem se refere a pessoas tímidas e sem poder econômico. Significa, sim, que o discípulo, o seguidor de Jesus, quem aqui é seguidor diz amém? Amém. Quem aqui é discípulo diz amém? Amém. Estou falando para a gente. O seguidor, o discípulo de Jesus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Quem aqui ama a Deus sobre todas as coisas? Amém. Senhor Jesus, conhece suas limitações e fraquezas. Nós temos que reconhecer que nós somos incapazes. As nossas limitações, as nossas fraquezas. Se fosse conosco hoje, Deus mandasse os mandamentos, nós falaríamos: Senhor, nós não temos condições de cumprir as tuas exigências. A nossa natureza não nos permite fazer a tua vontade. Percebe, não? A diferença do que o povo de Israel falou, nós temos que reconhecer as nossas limitações e fraquezas. E ainda ele acrescenta, diz assim: e reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã. Sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã. Talvez sem a graça do Senhor você consiga ter uma aparência da vida cristã, mas viver você não vai conseguir. É a graça do Senhor que nos supre. É a graça do Senhor que nos salva. É a graça do Senhor que nos leva a prosseguir na nossa vida cristã. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E que, por isso, não tem qualquer motivo para se orgulhar, pois o reino dos céus é também uma dádiva. Dádiva é um presente dado gratuitamente. Então eu dei algo gratuitamente para o Davi. Ele pagou algum preço? Não. Ele não tem mérito nenhum no presente que ele ganhou. Eu dei para ele gratuitamente. Quem foi que pagou o preço? Fui eu. Quem foi que pagou o preço para nós termos acesso ao reino dos céus? Foi o Senhor. Amém? Amém? Mas Ele quer nos dar gratuitamente. Amém. O seu reino. Amém. Ó Senhor Jesus. E já nos deu, amém? Amém? Para nós vivermos a realidade hoje do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, para quem Ele quer dar? Também uma dádiva aos quebrantados, humildes e arrependidos. Nós temos um caminho. O Senhor precisa que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração humilde e um coração arrependido. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E não pode ser alcançado, o reino dos céus, né? Não pode ser alcançado através de qualquer esforço, barganha, eu adorei esse último, ou talento humano. O seu esforço humano não é capaz de te dar o reino dos céus. Barganha, Senhor, eu te dou isso, se você me der isso, com Deus não vai funcionar. E talento? Você tem muitos talentos. Você é uma pessoa super inteligente, ou você é muito bonito, ou você tem muitas riquezas, ou as pessoas te adoram, ou você sabe fazer isso, ou sabe fazer aquilo, você é bom em falar, você é bom em pregar, você é bom em aquilo. Não é isso que vai te dar o reino dos céus. É um coração abatido. É um coração contrito. Amém. É um espírito arrependido. Amém? É isso que Deus quer para nós hoje. É esse o caminho que Deus está nos mostrando hoje. Ó Senhor Jesus,
Quem quer andar nesse caminho diz amém. Amém. Senhor Jesus. Vamos continuar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então nós vimos que os pobres de espírito reconhecem suas fraquezas, suas limitações e necessitam da graça de Deus. E o que esses que são pobres de espírito vão alcançar? E isso que nós temos que ver quão importante é sermos pobres de espírito. Porque tem duas coisas que eles vão alcançar. Amém? Vamos voltar lá para Isaías, que eu pedi para vocês deixarem marcado, tá bom? Ó Senhor Jesus. Isaías, vamos primeiro para o 66. Isaías 66, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Versículo 2. Vamos ler a parte B. Eu vou ler todo para ficar mais fácil. Vamos lá. Porque todo mundo abriu? Amém? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, mas o jovem, para quem olharei é esse. O Senhor, Ele vai olhar. Ele vai colocar sua atenção em quem? No aflito e abatido de espírito. Vamos ver esse mesmo versículo aqui na King James atualizada. Senhor Jesus. Aqui, ele acrescenta algo que tocou muito no meu coração. Diz assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir, indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e... Uau! Não é só um fato da atenção, mas ele dá a sua estima. Você pode ter diversos livros, né? Você tem ali a coleção todinha dos livros da vida da igreja, mas tem uns que dá mais estima, que você gosta mais. Não é verdade? Não. Você tem 20 blusas, mas tem duas que você gosta mais delas. É ou não é? Que você dá mais estima para ela. Deus, o Senhor, Ele dá mais estima para o quebrantado de espírito. Amém. Quem quer receber a estima do Senhor? Amém. Um cuidado diferenciado. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque é aquele que vai fazer a sua vontade. Porque é aquele com quem Ele pode contar. Porque é aquele que hoje vive a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, isso, querido jovem, nós temos que ver que Deus quer nos dar a sua estima. Ele quer cuidar de nós de uma forma diferenciada. Por quê? Porque Ele olhou para nós e encontrou-nos com um coração adequado, com o espírito quebrantado, com o espírito abatido. Ó Senhor Jesus. E, só voltando um pouquinho, no 57, nós vemos outro aspecto do que aqueles que têm um coração, um espírito humilde, certo? Um espírito pobre, vão receber da parte do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 15, 57, 15, Isaías na King James. Por isso, assim afirma o alto sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito. Ele está no lugar mais majestoso, mas também ele está com o contrito e humilde de espírito. Olha aqui na versão revista atualizada, 57:15, como é que ele diz? Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus quer fazer habitação em nós, mas Ele só pode habitar em um espírito abatido. Deus não pode habitar no meio da altivez. A altivez procede da queda, procede das trevas. Deus não pode habitar nesse lugar. Amém? Então Deus precisa de um coração adequado, de um espírito pobre, de um espírito humilde, para que Ele possa fazer a habitação em nós. Quem aqui quer que o Senhor esteja presente com você todos os dias da sua vida? Amém. Você quer isso ou não? Então tenha um coração contrito, um espírito humilde. Ó Senhor Jesus, para que Deus tenha caminho em nós, amado jovem. Amém? Senhor Jesus. Isso é muito importante. Nós vimos aqui algumas palavras que eu achei o significado muito rico e interessante, e eu vou ler para vocês, tá bom? Palavra contrito. O que significa a palavra contrito? Algo contrito é algo que é esmagado, reduzido em pedaços ou reduzido a pó.
A sua altivez ela tem que ser esmagada. Se você não esmagar hoje, lembra qual era o destino da altivez? Vai ser esmagado naquele dia. Você tem que esmagar ela hoje. Ó Senhor Jesus. Repita comigo. Ó Senhor Jesus. Você está esmagando a sua altivez. Amém? Você está se esvaziando de si mesmo para que possa ser preenchido pelo Senhor. Senhor Jesus. Abatido. Abatido aqui, no significado, né, da palavra abatido da Bíblia mesmo, não só abatido da palavra em português, significa mais humilde. Não basta ser humilde, tem que ser mais. Mais baixo, não basta se rebaixar, tem que se rebaixar mais. Percebe? Algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais genuíno. Ó Senhor Jesus. E também tem a questão da aplicação do abatido, né? Abatido é muito usado na caça, né? Abater um animal, né? Você tem que abater o soberbo. Você tem que abater o arrogante que está no nosso interior. Amém? Senhor Jesus. E quebrantado. Quebrantado é muito rico. Quebrantado significa sem forças. Fraco e debilitado. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós reconhecemos que nós somos fracos, frágeis e mortais. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, é um coração que invoca o nome do Senhor. Amém. Que reconhece a sua condição. Lembra quando explicar a explicação da nota? Fraco, limitado. Nós temos que reconhecer a nossa condição. Porque se você não reconhece, jovem, quando você sair daqui, você acha que você vai conseguir vencer o mundo. Você não vai conseguir. Percebe, não? Você vai sair daqui, eu estou forte, eu vou. Quando chega lá uma semana, duas, e eu estou sendo otimista, hein? Uma semana, duas, foi otimista. Acabou. Não é verdade? Nós temos que aprender a ter um coração adequado para que Deus possa habitar em nós. Deus não quer fazer visitas no nosso coração. Ele quer habitar. Ele quer fazer morada. Ele quer estar presente todo o tempo na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E eu quero ter um exemplo aqui muito rico, que é o exemplo de Lucas 18. Senhor Jesus. É o exemplo do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 9. Vamos ler do 9 ao 14. Vamos ler tudo. Ó Senhor Jesus. Amém. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ó Senhor Jesus. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quando você se considera bom, a tendência naturalmente é você desprezar os outros, porque os outros não são bons como você é. Não é verdade? Eu sou bom, mas ele não é bom. Eu consigo, mas ele não consegue. Esse é o coração daquele que se acha justo. Não, mas o Lucas, né? O Lucas não bebe, não fuma, né? Não fala palavrões como os colegas deles. Ele é justo, ele é bom. Esse coração é um coração ativo. É ou não é? Eu. Focado em si próprio. Nós temos que focar em Deus. Amém. O Senhor tem que ser o centro. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Orar é bom ou é ruim? É bom. Sim ou não? Orar é bom. É muito importante. Tá bom? Então os 2 homens foram fazer algo ruim ou bom? Bom. Os 2 homens foram orar. Tá bom? Então vamos continuar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha isso, orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ele estava fazendo uma coisa errada? Ele estava orando. Orando é errado? Orando é ruim? Mas o foco dele era ele mesmo. O foco dele não era Deus. O foco dele era a justiça dele. Era o que ele pensava de si mesmo. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. Orava de si para si mesmo. Dessa forma. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, né? Roubadores, injustos e adúlteros.
nem ainda como este publicano, já desprezou o outro. Jejuo 2 vezes por semana. Ó Senhor, quem é que jejua 2 vezes por semana? O cara era bom. Era ou não era bom? Não é? Jejuo 2 vezes por semana. Não era roubador, não era injusto, ele era justo, correto. Ó Senhor Jesus. Nem era adúltero. Olha aí, o cara era bom. Senhor Jesus. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Recebi aqui, ó. Estou dando dízimo de quanto ganho aqui, ó. Pá, o cara era bom. Entendeu não? Anunciou para todo mundo. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pô. Ele era bom. É ou não era bom? O cara era bom. Ó Senhor Jesus. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a diferença. Talvez o publicano não desse o dízimo de tudo que ele tivesse. Não é verdade? Ou não jejuasse, porque ele era publicano. Percebe, não? Mas ele reconhecia que Deus era Deus. Ele orou para si mesmo ou orou para Deus? Orou para Deus. E reconheceu a sua condição. Ele não ousava nem levantar os olhos aos céus. Não ousava olhar para a face de Deus, como analogia. Senhor Jesus, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um espírito humilde. Ele reconhecia que ele era um pecador. E disse: Senhor, eu sou um pecador. A única coisa que eu te peço, ser propício a mim. Senhor Jesus. Qual foi o resultado? Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas os que se humilham será exaltado. Nós temos que reconhecer, querido jovem, querida jovem, que Deus é Deus. Amém? A Deus cabe o encabeçamento de todas as coisas, da sua, da minha vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um espírito humilde, pobre, quebrantado, contrito, abatido. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem uma porção aqui que eu achei muito rica em Joel. Joel, Senhor Jesus. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, depois de Oséias e antes de Amós. Não ajudou em nada, não foi? Amém. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Amém. Ainda... Todo mundo conseguiu? Amém? Vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos. Ó Senhor Jesus. Quem que quer se converter ao Senhor? Amém. Ó Senhor, vamos mudar de direção. Vamos mudar de direção. Nós estamos nessa direção e vamos para essa, não é isso? Não, nós vamos para essa direção. Amém? Senhor Jesus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Todo, não é uma parte. Aquela parte que eu gosto, essa eu não vou entregar ao Senhor. Não. É convertei-vos de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com prantos, com um coração contrito, com o espírito abatido, quebrantado. Amém? Senhor Jesus. Eu posso me ajoelhar aqui diante do Senhor, mas eu posso me ajoelhar todos os dias no meu coração, com a atitude do meu espírito, do meu coração para com o Senhor. Senhor Jesus. 13. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. O Senhor não olha a aparência, como nós vimos ontem. Ele olha o coração. Ele olha o interior. Mas não adianta eu chegar aqui e fazer coisas exteriores que não condizem com o meu coração. Porque Deus olha o coração. Deus olha o interior. Amém? Porque Deus quer que nós sejamos todos jovens que tenham um viver de
Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora eu queria ver um pouquinho com vocês mais sobre o coração. Senhor Jesus. Tem meu tempo aqui. Amém. Nós vimos ontem, né? O Tarek mostrou pra gente, né? Ele comentou, Provérbios 4, 23, né? Nós cantamos aqui também, não foi? Que do coração procedem as fontes da vida. O que é muito importante. Mas também do coração, vamos para Mateus capítulo 15, podem proceder outras coisas. Mateus capítulo 15. Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 15, versículo 11. Vamos ler o 11 e o 18. Vamos aqui. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Espera aí, mas do coração procedem as fontes da vida ou procedem todas essas coisas ruins? Depende do seu coração. Depende onde está o seu coração. Depende em o que se aplica o seu coração. Depende para quem você entregou o seu coração. Depende de o quanto você limpa, permite que o Senhor esquadrinhe para limpar diariamente o seu coração. Ó Senhor Jesus! Do coração procedem coisas boas, mas procedem coisas más. Nós escolhemos o que vai proceder do nosso coração. Quem quer que o seu coração flua fontes da vida, diz amém. Amém. Senhor Jesus. Então vamos escolher ser puros de coração. Amém? Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Ó Senhor Jesus. Lá em Isaías 57 fala que o Senhor, Ele quer fazer algo com o nosso coração. Ele quer ser propício ao nosso coração. Senhor Jesus. Porque Ele quer nos dar um coração puro. Ele quer que você, jovem, tenha um coração puro, um coração onde Ele possa habitar, onde Ele possa trabalhar, onde Ele possa usar você para Ele se mover nessa terra. Amém? Senhor Jesus. E aí eu quero ler com vocês uma porção que o Tarek leu ontem, né? Que foi em Salmos 51. Ele leu o versículo 10, né? E eu quero ler um pouquinho a partir do versículo 1, tá bom? Vamos aqui imergir aqui em Salmos 51. Ó Senhor Jesus. Salmo 51. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Salmo 51. Então, do 1 aqui o rei Davi mostrou para nós uma atitude. Uma atitude que gerou algo, e esse algo que foi gerado teve uma consequência. Tá bom? Então, do 1 ao 9, nós vamos ver a atitude do rei Davi. Ó Senhor Jesus. Então, vamos lá. Então eu vou ler aqui, vamos lá. Estou me acompanhando, tá bom? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O rei Davi estava aqui fazendo uma confissão, ele estava prostrado com o coração correto. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serão tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhecia a natureza dele. Ele reconhecia que nele não habitava bem nenhum. Ele nasceu em pecado e na iniquidade ele foi gerado. Ó Senhor Jesus. 6. Eis que te comprases na verdade
no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor Jesus. Nessa manhã diga para o Senhor, purifica-me, Senhor. Ó Senhor Jesus, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, Senhor Jesus, lava-nos, Senhor. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor Jesus, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A natureza humana foi esmagada. E quando ela é esmagada, nós conseguimos perceber, ouvir, viver, ter acesso a essa alegria, a essa felicidade que é concernente ao reino dos céus. Senhor Jesus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor Jesus. Mas Davi mostrou uma chave. Amém? Ele reconheceu que Deus era Deus e ele era um homem fraco, frágil, mortal, pecador, limitado. Sim ou não? Ele demonstrou ali, ele pediu para Deus fazer tudo para ele. Faze-me, limpa-me, lava-me. Por quê? Porque ele não tinha essa capacidade. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas ele mostrou aqui que ele sabia qual era o caminho. Versículo 10. Vamos ler todo mundo junto, tá bom? Vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor Jesus, cria em mim. Ele reconheceu que Deus é o Deus criador, que cria as coisas a partir do nada. Criar aqui é o verbo bara. Ele traz à existência o que não existe. Se hoje, jovem, o seu coração não é um coração puro, se você crer, se você pedir, o Senhor vai criar no seu coração. Amém. Ele vai te dar um coração puro. Ó Senhor Jesus, e não só um coração puro, mas um espírito inabalável. Vem as circunstâncias, eu estou feliz. Vem as dificuldades, eu estou feliz. O mundo está desmoronando, eu estou na esfera do reino dos céus, eu estou feliz. Inabalável. A sua felicidade, as coisas dessa terra, elas são transitórias. Algo vai destruir, algo vai abalar, mas as coisas celestiais são inabaláveis. Amém. Deus é eterno. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Nós temos que viver pelo inabalável, pelo invisível, pelas coisas celestiais. Senhor Jesus, continuando. Então, gerou em Davi um coração puro. Amém? E isso vai trazer uma consequência para a vida de Davi. Algo vai acontecer. Vamos continuar então. Versículo 11. Senhor Jesus, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, já estava na presença do Senhor. O Espírito estava presente. Senhor Jesus, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria voltou. Ó Senhor Jesus, com o coração vem a presença do Senhor, vem a habitação do Senhor e a alegria voltou. Senhor Jesus, e sustenta-me com um espírito voluntário. Senhor Jesus. Então, olha que maravilha. Olha o que um coração puro faz. Um coração puro abre caminho para Deus fazer a sua vontade. Olha o que aconteceu aqui no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele foi pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus. Com o coração incorreto, Deus não tem caminho. Com o coração puro, já houve o que? Fruto para Deus. Amém? Foi o que ele fez aqui. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará louvores a ti. Um coração puro é um coração que tem louvor. É um coração que exalta o Senhor. É um coração que exulta na presença do Senhor. É um coração feliz. Amém? Senhor Jesus. Pois não te comprases em sacrifícios. Deus não se compraz em sacrifícios, algo oferecido pelo homem. Do contrário, eu te daria. E não te agrades de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado.
coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer de nós hoje é um coração adequado. É um espírito contrito, um espírito abatido. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos para Mateus, voltar para Mateus. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então nós vimos aqui a importância do coração. Amém? Senhor Jesus. Mateus 5, 8. Diz o que para a gente? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A forma de nós vermos a Deus é por meio do nosso coração. Um coração puro, genuíno, onde Deus faz a habitação, onde Deus está presente. Percebe, jovens? É um ver a Deus em realidade. Você vê a Deus, você pode ver Deus todos os dias da sua vida. No colégio, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja. Com um coração adequado, Deus não visita você, Ele habita em você. Ó Senhor Jesus! Por isso que nós somos felizes, bem-aventurados. Amém? Porque somos puros de coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Amém? Senhor Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta agora aqui e eu quero ver quem vai conseguir me responder. Qual é, então, a finalidade de Deus em nós termos um espírito pobre, humilde, um coração quebrantado, um coração contrito? É para que nós façamos o quê? Para que nós vivamos onde? Na realidade. Percebe, jovens? Deus nos quer em um lugar. Esse lugar é a realidade do reino dos céus. E que lugar é esse? É na esfera celestial. Por um lado, ele é a esfera celestial. Por outro lado, é a igreja. Amém? A igreja é onde nós podemos viver a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus 3, 2. Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos aqui uma conexão direta entre duas coisas. O reino dos céus está conectado com a questão de nós nos arrependermos. Nós precisamos massificar isso na nossa cabeça, no nosso coração, que nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Amém? Ó Senhor Jesus. Esse arrependimento genuíno gera algo em nós. Gera algo para nós. Que é o quê? Nós vivemos a realidade do reino dos céus. Porque um arrependimento genuíno não nos deixa ainda nesse plano terreno. Ele nos leva para uma esfera onde aquela natureza que nós falamos não nos pega. Né? Quem lembra do exemplo, né, que foi usado nas últimas conferências do Behemoth e do Leviatã, né? No alimento diário nós desfrutamos, não é isso não? Que são aqueles dois bichos que estão descritos ali em Jó, que representam a nossa natureza, da nossa vida da alma. A nossa alma foi caída em Adão e criou-se uma natureza independente de Deus, que tem dois aspectos. O aspecto do lado mal da nossa alma, que é quando nós fazemos atitudes más, e o aspecto do lado bom da nossa alma, que é quando nós temos atitudes que aparentemente são boas, mas não têm nenhum proveito para Deus, porque procedem
De nós. Procedem do homem caído. E nós estamos presos a essa natureza. Se algum de vocês algum dia souber, certo? Algum procedimento que extraia isso, me diga, que eu vendo tudo que eu tenho para extrair, tá bom? Essa natureza que me faz fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, que me afasta de Deus, que me leva a ser muitas vezes contrário a Deus. Nós temos uma natureza que nós não conseguimos tirar de nós. E nós só vamos nos livrar dela quando nós somos glorificados. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas até lá nós temos que aprender a lidar com ela. E hoje o caminho que Deus está nos mostrando é pelo arrependimento. Porque essa natureza, ela só tem eficácia nesse plano da terra. Percebe não? No plano celestial, aonde Deus está, ela não tem vez. Ela não tem eficácia. Lá em Romanos capítulo 8, fala que nós temos a lei do pecado e da morte, que está entranhada em nós, mas o Senhor nos deu algo, nos deu a lei do Espírito e da vida, que é superior a essa lei do pecado e da morte. E como é que nós podemos andar debaixo dessa lei? Como é que nós podemos estar longe desse plano terreno, onde o behemote, onde o leviatã, onde a natureza pecaminosa, serpentina que está em nós, tem atuação, tem influência em nosso viver? É na esfera celestial. Amém? E esse arrependimento que nos leva, que está relacionado com o reino dos céus, é esse arrependimento que nos tira não de uma direção, 180 graus, mudei, me converti, mas ainda estou sujeito à ação dessa natureza. Sim ou não estou? Estou ou não estou? Estou no plano ainda, mas é um arrependimento que muda aqui o eixo, sai da terra para os céus. Amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Quem quer se arrepender diz amém? Amém. É esse arrependimento que Deus quer trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus. Por que, irmãos? Quem aqui tem a vida de Deus diz amém? Amém. Quem aqui nasceu de novo diz amém? Amém. Então você nasceu de novo. Correto? Todo mundo confirmou. Ok. Mas o que significa esse nascer de novo? João, capítulo 3, versículo 3. Senhor Jesus. João 3:3. Ali o diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos, certo? Muito conhecido nosso. Mas aqui tem uma expressão que é melhor traduzida e que vai mostrar para nós quem nós somos, onde nós estamos e onde nós devemos estar, tá bom? João 3:3. Eu vou ler para os irmãos, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. O nascer de novo aqui seria melhor traduzido para nascer do alto. Amém. Nascer de Deus. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos do alto. Então, qual é o nosso lugar? É no alto. Amém? É onde Deus está. Nós nascemos de Deus. O nosso lugar é na esfera onde Deus está. Ó Senhor Jesus. Esse é o nosso lugar. É lá que nós temos que viver. Para isso o Senhor está falando para nós: arrependei-vos. Jovens, vamos nos arrepender. Vamos mudar de esfera. Vamos mudar de plano. Senhor Jesus. E isso é no dia a dia. Não é só aqui na conferência. Percebe? Não é só nas reuniões. É no colégio, é na faculdade, é no trabalho, é com a família. É em todos os lugares e em todo o tempo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Mais uma prova que aqui não é nosso lugar. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Aqui, Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus. Onde está a nossa pátria? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é nos céus. Nós nascemos do alto. Nós temos que viver então onde? No alto. Onde é a nossa pátria. Amém?
Fisicamente, nós estamos presos ao plano cartesiano. Mas o nosso espírito, ele não está preso aqui na Terra. Ele não está preso às coisas desse plano. Percebe, não? O nosso espírito, ele tem que viver no plano celestial. Amém. Onde Deus vive, onde o Senhor está, onde o Senhor pode trabalhar em nós, aonde as coisas dessa terra não nos pegam. Ó Senhor Jesus. Amém. Ainda aqui em Filipenses 3, temos uma advertência aqui que nós temos que dar bastante atenção para ela. Voltando uma vez mais para a natureza do homem. O 17, voltando um pouquinho, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Senhor Jesus, pois muitos andam entre nós. Então aqui ele está falando de incrédulos ou de irmãos? O que vocês acham? Muitos andam entre nós. Senhor Jesus, está falando dos irmãos, certo? Aqui está falando da igreja. Senhor Jesus, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. A perdição aqui não é a perdição eterna, porque quem foi salvo é salvo para sempre, recebeu a vida eterna. Se ela é eterna, é para sempre. Amém? Mas a perdição aqui é ficar fora do reino, é não receber o galardão. Amém? Senhor Jesus, o Deus deles é o ventre, a altivez, olhar para si mesmo, viver para si mesmo. Senhor Jesus, e a glória deles está na sua infâmia. Senhor Jesus, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nossa pátria está lá em cima. Se nós nos preocuparmos só com as coisas terrenas, nós vamos ficar por aqui mesmo, e não no celestial. Percebe nitidamente, não? Terreno e celestial? Percebe, não? Terreno e celestial. Mas pelo arrependimento, hoje, se nós estamos envolvidos com as coisas terrenas, nós podemos ir para as coisas celestiais, podemos nos arrepender, podemos invocar o nome do Senhor com um coração puro, um coração genuíno, ó Senhor Jesus, e irmos para a esfera onde Deus está, onde essas coisas, elas não nos pegam. Amém? Senhor Jesus, isso é muito importante nós termos gravados em nosso coração. Colossenses, aqui do lado, Colossenses 2, Senhor Jesus, ainda continuando na advertência, Colossenses 2 diz, 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, quem aqui já morreu com Cristo diz amém? Amém. Nós já morremos com o Senhor, ó Senhor Jesus, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência. Não adianta você se sujeitar às ordenanças para ter uma aparência e não ter a realidade. Aparentemente, você está bem. Aparentemente, você é um jovem consagrado. Aparentemente, você é um jovem que serve ao Senhor, mas o seu coração está podre. Está como um sepulcro, mas que foi caiado por fora. Percebem, jovens? É isso que Deus quer despertar em você. Ele quer dizer, hoje Deus está falando assim para nós, vamos mudar o nosso estado. Vamos ter uma condição de realidade. O que falta de realidade em você hoje, eu posso criar. O que falta de realidade em você hoje, a minha palavra pode criar. Ó Senhor Jesus, percebem não? O que Deus quer é que nós aprendamos a sondar o nosso coração, permitir que Deus esquadrinhe, nos ilumine e que nós mudemos o nosso estado, a nossa esfera, o nosso plano, por meio de nos arrependermos. Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1, Senhor Jesus. Porquanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Quem quer buscar as coisas lá do alto diz amém? Amém. Buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste.
Ó Senhor Jesus, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia, que quando Cristo, ó Senhor Jesus, quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor Jesus, nosso papel aqui hoje é buscar as coisas lá do alto. Essa é a nossa parte. Amém? Porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestos. Mas aqui para nós, a nossa parte era buscar as coisas lá do alto. Foi ou não foi? A nossa parte é buscar as coisas lá do alto. Senhor Jesus, buscar e pensar nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, para isso nós precisamos arrependimento, mudar de plano, mudar de esfera. Amém? O Senhor quer que no seu dia a dia você pense nas coisas do Senhor. Você pense na volta do Senhor, na palavra do Senhor, no serviço ao Senhor. Amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder, certo? Nesse último semestre, desde a última conferência, quantas vezes você pensou na próxima conferência? Vai chegar outra próxima conferência, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que orar por isso. Estou dando um exemplo, tá bom? Um exemplo muito prático. Pensar nas coisas lá do alto. E não só pensar, buscar. Se eu penso na conferência, eu quero ir para a conferência, então eu vou buscar fazer com que eu possa ir. Percebe não? Estou dando um exemplo muito prático para a gente. As reuniões da igreja, no dia a dia, buscar o Senhor pela palavra, buscar o Senhor pela oração. Isso é muito, muito prático, querido jovem. É ou não é? Não é uma coisa que você não consegue dizer assim, isso é uma coisa, é muito elevado, mas ao mesmo tempo é muito prático. Ó Senhor Jesus. E é isso que Deus quer para o nosso viver, um viver de realidade. Ó Senhor Jesus, um viver de realidade é um viver que pensa e busca as coisas lá do alto. Senhor Jesus. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus, no meu tempo aqui. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10. Senhor Jesus, tem um encorajamento para a gente aqui, tá bom? Porque quando nós vamos lá para o alto, nós vamos por meio de uma ferramenta que nós temos, poderosa, tremenda, chamada fé. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porque se eu estou num lugar e vou para outro, vamos supor, certo? Eu estou aqui no salão e quero ir para a área exterior. Eu preciso que exista uma porta, uma janela, algo que permita que eu atravesse de um lugar para o outro. Sim ou não? Não é verdade? E a fé é o portal que nos permite sair da esfera terrena para ir para a esfera celestial. Amém? Senhor Jesus. Hebreus 10, 35. Diz assim: queridos jovens da Europa, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ó Senhor Jesus, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu só faço a vontade de Deus com um coração adequado. Amém? Senhor Jesus. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? Quem quer que ele venha logo diz amém. Amém. É esse o coração adequado. Amém? A vinda do Senhor é o nosso objetivo. Se nós não temos esse objetivo, nós temos que mudar o nosso coração. Amém? Nós temos que claramente viver para que o Senhor volte o quanto antes. Senhor Jesus. 38. Todavia o meu justo viverá pela... Lembra da realidade? É um viver. É algo contínuo. E como é que o justo vive? Vive pela fé. Um jovem que vive no plano celestial, ele vive pela fé. Ele não vive pelos seus conceitos, tradições, entendimentos, pelo que a sociedade fala, pelo que os colegas falam, pelo que os outros vivem, ele vive pela fé. Ó Senhor Jesus.
E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, amém? Nós, porém, não somos os que retrocedem. Quem é que vai retroceder? Quem é que vai avançar? Amém. Senhor Jesus. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Perdição aqui é perder o galardão. Somos, porém, da fé para a salvação da nossa alma. Senhor Jesus. Porque a fé é o caminho, é o portal que nos leva para as regiões celestiais, aonde o Senhor está. Por isso, quando eu me arrependo, eu passo pelo portal da fé e vou para as regiões celestiais. É isso que Deus quer de cada um de nós hoje. Ó Senhor Jesus. Para finalizar por causa do tempo, Isaías 66 nos mostra uma coisa que é importantíssimo nesse contexto da nossa fé. Quem sabe me dizer como é que vem a fé? A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem papel essencial nesse processo em que nós estamos vivendo, de vivermos a realidade do reino dos céus. E isso está claro para nós lá no versículo de Isaías 66, versículo 2, que fala daquele que o Senhor vai dar sua atenção, sua estima. Do começo, King James. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir, indaga Yahvé o Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, está ligado. Quem tem um coração contrito, um espírito pobre, um espírito humilde, um coração arrependido, ele tem automaticamente um amor reverente à palavra. Mas aqui tem uma palavra-chave. Não é só ter amor. Ah, eu amo a palavra. Mas ela está ali. Eu continuo amando. É verdade, não? Sim ou não? Vamos supor, eu amo Davi. O Davi está ali, eu estou aqui, posso amar. Posso ou não posso? Mas aqui ele fala uma palavra-chave, que é a palavra que dedica. Dedicação é atitude. Dedicação é cuidado. Dedicação, você tem que fazer algo para se dedicar para alguém. Não é verdade, não? Então, nós temos que nos dedicar com um amor reverente à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! É a palavra que nos vai manter saudáveis. É a palavra que nos vai fazer avançar. É a palavra que nos vai alimentar, fortalecer, fortificar e fundamentar. Ó Senhor Jesus! Por isso, tão importante é a palavra de Deus. Mas aqui ele aplica de uma forma maravilhosa. Ele fala do amor reverente à palavra. Eu não vou ler por causa do tempo, mas aqui ele fala de amor, né? E lá em João fala claramente que quem não ama a palavra de Deus, não ama a Deus. Vamos ler, tem que ler, vamos lá. João 14, vamos lá. Senhor Jesus. Amém. Amém. João, o João na versão Ara mesmo, 21. João 14, 21. 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Então, amar a Deus, amar ao Senhor, é amar a sua palavra. Mas ali ele fala, não fala só amar a palavra, ele fala de um amor reverente. Por quê? Porque nós temos que reconhecer que a palavra é o próprio Deus. Amém. Deus faz todas as coisas por meio da sua palavra. Amém. E um coração contrito, um espírito abatido, um espírito pobre, é um espírito que reconhece quem é Deus. Que reconhece o poder da palavra de Deus. Amém? Que valoriza a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, lá em João 1,
fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso que a palavra é tão poderosa. Por isso que o irmão Alexandre falou para a gente a importância de nós valorizarmos a palavra. E nós cremos na palavra. Porque quando nós não cremos, ela não tem efeito em nós. Amém? Lembra da história do centurião? Não. Porque ele creu, ela atuou. É a mesma palavra para mim e para o Tarek. Se eu não creio, para o Tarek vai ter poder. Para mim não vai ter. Porque eu não deixei que Deus viesse com uma palavra para atuar. Amém? Por isso que é aquele que tem um amor reverente à palavra de Deus. Que se dedica à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? Poder de Deus para sustentar todas as coisas, para criar todas as coisas, para salvar o homem. Amém? Senhor Jesus. Por isso nós temos que valorizar a palavra de Deus. E hoje, querido jovem, preste atenção no que eu vou falar agora para você. Hoje, a palavra de Deus tem chegado a nós com uma profundidade, com uma força, que é a força do Espírito 7 vezes intensificado. Porque está vinculado com o fim dos tempos. Percebem, não? Nós lemos agora há pouco, né? E não tardará. Ele virá e não tardará. Ó Senhor Jesus. A palavra de Deus hoje chega para nós com uma forma, como diria aqui em Portugal, brutal. Com uma força brutal. Ó Senhor Jesus. E ela vem para nós hoje como? Por meio da palavra profética. Amém. É a palavra que faz a obra de Deus. É a palavra que faz as coisas acontecerem. Mas para isso eu preciso crer nessa palavra. Os Tessalonicenses creram que a palavra que o apóstolo Paulo falava, ela vinha de Deus, porque era... Vamos ler. Senhor Jesus, Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que vós, tendo recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, olha o resultado, que acolheu a palavra, a qual com efeito está operando. É Deus quem opera. Quem faz a operação é Deus. A palavra vem de Deus. Então Deus falou, você creu, Deus operou. Operou eficazmente em vós, os que credes. O segredo é crer. Por isso que a fé é importante. Perceberam, irmãos? Nós temos que crer. Crer no que Deus está falando. E quando nós cremos, essa palavra tem poder. Poder para nos transformar interiormente. Poder para nos manter saudáveis. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Deus quer nos dar o seu reino. Deus quer que hoje nós sejamos jovens felizes. Quem aqui é feliz, levanta e diga assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Não, levante e diga, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Senhor Jesus, nós estamos felizes porque nós temos acesso à realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos agraciar com um coração puro, um coração adequado de buscarmos voluntariamente, diariamente, vivermos a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, queridos jovens, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém.